Bom dia, eu sou o Matheus. Sejam bem-vindos a mais uma sessão de diálogos psicanalíticos. Hoje com a apresentação de Isabel Pedreira, psicanalista da Elma. Antes de passar a palavra para ela, eu vou pedir que desliguem os microfones. Caso alguém precise, né, pontuar algo durante a apresentação, pode escrever no chat. Mais tarde a gente lê. Certo? Eu vou desligar o meu, inclusive. Então, Isabel, pode. A palavra é sua. Obrigada. Esse tema foi um tema que foi decidido há 2 meses atrás, na apresentação de Matheus, né? Que eu perguntei e ouvi, e as pessoas disseram que eu dei 2 opções, grafo do desejo e fantasma. Então, na realidade, é um texto panorâmico, com notas sobre o fantasma, pretexto para a gente iniciar uma discussão, fazer um debate. Eu vou começar. Algumas notas sobre o fantasma. Há um quadro de Magritte onde se vê uma janela aberta com uma paisagem que se descortina. A moldura da janela está enfatizada, inclusive, com a cortina. Também se vê se interpondo à paisagem real um cavalete de pintor com uma tela em cima que reproduz a mesma paisagem real entre aspas. Assim, a real fica tapada pela ficção. Em sua aula de 19/2/62 do Seminário da Angústia, Lacan refere-se a esse quadro. Os que escutaram minha intervenção nas jornadas provinciais relativas ao fantasma se lembrarão que me servi como metáfora de um quadro que se situa no marco de uma janela. Técnica absurda, sem dúvida, se prefere ver melhor o que há no quadro, mas, como também expliquei, não se trata justamente disto, é de, qualquer que seja o encanto do que está pintado na tela, não ver o que se vê pela janela. Termina a citação. Essa é, como ele mesmo diz, uma metáfora do fantasma. O nome do quadro é A Condição Humana. O fantasma é uma fórmula em que se relacionam o sujeito do significante e o objeto A intermediados pelo losango, e uma das leituras, entre outras, é sujeito barrado, desejo de A. O fantasma é uma fórmula em que se relacionam o sujeito do significante e o objeto A. Não, já li. No grafo da divisão subjetiva, o sujeito se constitui no campo do outro e o objeto aparece como resto dessa operação. Resto de gozo daquele primeiro tempo mítico de pleno gozo do grande outro. É o objeto A. Lacan diz, na lógica do fantasma, que o id é o que diz respeito ao objeto e o inconsciente ao significante. A matéria-prima do objeto são as pulsões, as fixações pulsionais, as zonas erógenas que vão constituindo, marcando por partes, o corpo do infans. Mas, se não houver a demanda do grande outro, não vai se instalar do lado do sujeito a borda pulsional, ou seja, essa borda pulsional precisa ser nomeada, demandada pelo grande outro para que se inscreva a gramática pulsional do sujeito acéfalo da pulsão. No grafo do desejo, este sujeito, o sujeito da pulsão, está à direita escrito como sujeito barrado, losango, demanda, D maiúsculo. Lembremos que o sujeito já nasce em um mar de palavras, como se há alguma coisa que precede o sujeito, é o simbólico, porque já nasce nesse mar de palavras. O sujeito já nasce em um mar de palavras, com um nome e um sobrenome que precede sua chegada. Por isso, somos sujeitos do grande outro. E a forma do bebê humano incorporar a linguagem é através da pulsão. Freud, no projeto de uma psicologia,
Fala do papel importante da mãe neste momento fundante, porque é ela que nomeia o espernear, o choro do bebê como fome. Ao interpretar o grito do bebê como demanda, a mãe, no mesmo momento em que doa a linguagem, doa a pulsão. Bom, depois eu posso dizer mais sobre isso. Se do lado do sujeito é o momento mítico da vivência de satisfação, do lado da mãe, via equação simbólica, o bebê equivale ao pênis que lhe falta, porção de gozo que lhe falta. A inscrição pulsional é da ordem do aí não penso, não penso. Sou aí onde não penso. E penso onde não sou. O id não pensa é goza. E onde não penso, sou. Aí está o inconsciente. Aí há pensamentos inconscientes. O sujeito não é a mesma coisa que o objeto. Desde Freud é assim. Há o objeto e há a representação de palavra do objeto. Do objeto se goza e a representação é falada. Ser e sujeito não são sinônimos. E o fantasma é a articulação desses dois diferentes elementos. Aqui uma outra citação de Lacan, que está no Seminário 11. O sujeito é determinado pela linguagem e a palavra. Isso quer dizer que o sujeito, em início, começa no lugar do grande outro, porque nele começa o primeiro significante. Termina a citação. No Seminário 8, a transferência, Lacan diz que se o sujeito fosse apenas efeito do significante, estaria submetido a uma remissão metonímica infinita. E o que coloca um ponto nisso e detém esse deslizamento sem fim é o objeto A. Vejamos. Aqui, Lacan diz. É nessa medida que o objeto A toma, por sua relação com o sujeito, este valor essencial que constitui o fantasma fundamental, onde o sujeito reconhece a si mesmo como detido, o que chamamos, para lembrar-lhes noções mais familiares, fixado em relação ao objeto, nessa função privilegiada que chamamos A, objeto A. O objeto A, nessa vertente fantasmática, funciona como tampão da falta do grande outro, ao oferecer esse ponto de fixação como o que falta ao grande outro. E é também uma espécie de metáfora do sujeito do gozo, o que, na esfera do significante, sempre se apresenta como perdido, como que se perde para a significantização. E é esse resto não significantizável que constitui a causa do sujeito desejante. O fantasma pode ser pensado como um polo de oscilação entre o lado do sujeito dividido e o lado do objeto. É oscilante porque, na sua função de sustentar o desejo, deve compatibilizar o prazer com o gozo, e também o polo em que o sujeito fica aí identificado ao objeto. Então, o fantasma é essa articulação entre o id e o sujeito do inconsciente e suas formações do campo do reprimido. O inconsciente se dá a ler através de suas formações. O sujeito da pulsão se dá a ler nos seus tempos gramaticais. O sujeito do significante associa, tem a retórica ao seu dispor. Tem várias formas retóricas para dizer o mesmo, e nessas formas de dizer o mesmo, o analista pode ler o que se apresenta nos tempos gramaticais da pulsão. A análise tem seus tempos. Há o tempo do sujeito suposto saber, e há um momento em que o analista deixa de ocupar essa posição e passa, em outro tempo da análise, a ocupar o lugar do objeto na transferência. E aí o id fala através da sua gramática. No Seminário 11, nos 4 conceitos fundamentais, Lacan diz que o losango do matema do fantasma implica 2 operações lógicas na relação do sujeito com o grande outro: alienação e separação. Alienação, fixação ao objeto. Separação, quando o sujeito pode se perguntar sobre o que lhe acontece.
aí se inscreve como sujeito do inconsciente de um desejo que o separa do grande outro. Um desejo que está determinado pelo outro e que também o separa. A travessia do fantasma é uma das teorias de Lacan para o final de análise. O analista, em um processo de análise, como já foi dito, é chamado ao lugar do objeto do fantasma, e a travessia é quando, no final, ele cai desse lugar, quando o sujeito aceita o sou isso, e advertido disso, pode criar outro lugar para si. Não poderia concluir sem fazer referência à polêmica sobre a tradução das palavras fantasma e fantasia, em francês, fantasme. Para simplificar, diria que a fantasia, que é fantasia quando é um sonho diurno, uma cadeia de representações, como se fosse um sonho, e que o fantasma é da ordem da fixação libidinal ao objeto. Aprecio a manutenção da palavra fantasma na tradução pelo que ela ressoa de ecos da estrutura edípica, ecos do passado, na apreensão do mundo. Abaixo, na nota de rodapé, deixo duas explicações bem fundamentadas sobre a etimologia da palavra em francês e o motivo da escolha da palavra, a etimologia das palavras em francês e o motivo da escolha da palavra fantasma. Tem duas notas de rodapé aqui, uma enorme, de Luiz Olinto. Luiz Olinto é um psicanalista, não sei em que instituição ele está agora, um psicanalista de Porto Alegre. E a outra é uma nota pequenininha de Ricardo Rodrigues Ponte. Se vocês quiserem, eu leio, se não, deixo aí, depois entra no site e vê. Que preferem ler depois? A de Luiz Olinto, ele repassa pela... Isabel? Oi? Gostaríamos que você Sim? lesse. Bom, eu vou ler a de Luiz Olinto, que é bem grande. No dicionário francês-português, a palavra fantasma não consta. No Larousse, a palavra também não consta, mas encontramos fantaisie, do grego fantasia, imaginação, e também fantôme, do grego fantasma, aparição, espectro. No dicionário Petit Robert, consta o verbete fantasma ou fantasma com PH, além de fantasie e fantôme. De fantasie, quero chamar a atenção para o fato de que o seu sentido moderno aparece em 1636 com o seguinte significado: obra da imaginação, na qual a criação artística não está geralmente submetida às regras formais. Tenhamos em conta que a preocupação de Lacan é, ao contrário, de formalizar, diz ele. De fantôme, destaca-se o aspecto sobrenatural, estando presente também o sentido de personagem ou coisa do passado, lembrança que frequenta a memória. E o fantasma está sempre presente ou requer construção. Em fantasma, ou fantasma com PH, encontramos que, do mesmo modo que fantôme, deriva do grego fantasma, com PH. E mais, que no final do século XII aparece como ilusão. No século XIV, na acepção de fantôme, e já em 1836 aparece no campo da medicina com sentido de alucinação. Agora, pasmem. Em 1891, no ano seguinte à edição do Larousse, do meu velho Larousse, diz ele, aparece um sentido moderno do termo, o qual será propagado no século XX pela psicanálise como, ele abre aspas, toda a produção da imaginação pela qual o eu, o moi, busca escapar à influência da realidade. Fecha aspas. Ao optar pela grafia de fantasma, tanto nos escritos, em Canto com Sade, por exemplo, como em seminários anteriores, fica claro, no meu modo de entender, que
A opção de Lacan é pelo sentido moderno, pelo qual a César o que é de César, e muito é responsável. Para o Petit Robert, preceder um verbete com a abreviatura moderno, mod, de moderno, significa que as acepções anteriores foram abandonadas. Não optar por fantasma significa, então, fundamentalmente, não se enquadrar ao sentido de ilusão, entre aspas, imaginário, ao fantasmagórico e alucinatório outro mundo, entre aspas, psicótico, conforme nos conta Plutarco do fantasma que assalta Bruto depois que este assassina Júlio César. Assim que, não havendo em português um termo que corresponda diretamente ao francês fantasma, proponho que se diga fantasma, por conservar a mesma origem grega, fantasma, e manter a alusiva obrigação imperativa. A propósito, Freud também fala em fantasma em mais de um lugar em sua obra, tanto no sentido de fantôma como no de fantasia. Mas é quando ele fala da fantasia das origens que o termo mais se aproxima do fantasma de Lacan. Essa é a nota de Luiz Olinto. Eu vou ler a de Rodrigues Ponte. Em francês, há três palavras que se escrevam com PH ou com F e não altera o sentido. Fantasma, fantasia, estes dois termos derivam do grego e do latim. Mas aqui encontramos, na primeira aula do seminário, a lógica do fantasma, em todas as versões que eu consultei, não é nenhuma dessas duas. É fantasia sem acento. Em espanhol, fantasia tem acento no i. É fantasia sem acento, que é uma palavra francesa, que deriva do castelhano e que justamente significa algo assim como regozijo caprichoso ou desenfreado. Parece-me que por isso fala da imaginação, que não se parece à noção de fantasia que usamos. Assim, entendo que há razões controversas desde então, como toda razão, para manter lógica do fantasma como uma maneira de indicar ou sublinhar uma distância, uma diferença, uma novidade em relação à noção de fantasia em Freud. Essas são as duas notas. Eu vou concluir aqui. Bom, aqui eu concluo dizendo que essas foram literalmente algumas notas introdutórias sobre esse conceito suporte do desejo, entendendo que cada nota merece um desenvolvimento mais extenso que pode ocorrer em uma outra vez, porque a intenção deste trabalho é apenas de uma visão panorâmica sobre o tema. E aí concluo. Obrigado, Isabel, pelo trabalho. Podemos, então, passar para a discussão. Sim, podemos. Eu posso fazer uma pergunta, Matheus? Claro, por favor. Porque eu fiquei meia distraída no momento que ela falou, a minha alienação, separação. Eu não sei mais ou menos o que é, mas que eu queria que ela falasse mais um pouquinho sobre alienação, separação. Por que somos sujeitos do grande outro? Somos alienados a ele. O desejo do homem, o desejo do sujeito é o desejo do grande outro. O Losange tem, com uma seta para cá, a parte de... É uma figura que Lacan usa como... que tem vários desdobramentos lógicos, mas como separação e o de baixo como alienação. Isso está no seminário 11,
Ele começa aí. E há o movimento do sujeito, como eu digo aqui, em algum momento, quando o sujeito se pergunta, por exemplo, o que foi, que está num dos grafos que Matheus mostrou aí, o que foi, o que você quer de mim? Coloca de volta. Não precisa, não, é Não? só... não, a não ser que o pessoal queira. O que você quer de mim? Ele responde, qual é o seu desejo? O que você quer? Então, essa resposta é o fantasma, com o sujeito detido em um objeto, fixado em um objeto. Então, essa alienação do sujeito do grande outro, ao mesmo tempo que há essa alienação, há o movimento do sujeito de separação, de não entregar todo o seu ser ao grande outro. Por isso, o fantasma, ele entrega uma parte de si, ele entrega esse objeto privilegiado, né? Esse objeto de fixação pulsional, mas não entrega para tampar a falta no grande outro, não entrega todo o seu ser. Eu não sei se eu não sei se eu estou dando fora ou não, porque ultimamente eu estou assim com uma fixação, entre aspas, com a palavra fanatismo, certo? Que está me incomodando muito, essa palavra, fanatismo. Como essa palavra entra aí nesse momento, nessa sua fala? Não entra, porque eu estou falando de estrutura de sujeito, eu não estou falando... Não entra. Eu não estou falando de retórica, nem de posições ou imaginárias, eu estou falando de estrutura de sujeito, então não entra. Tá bom. É mais uma coisa voltada para o ídolo imaginário, né? Fanatismo? Sim. Quer dizer, que está muito na moda esse termo. Mas aqui é sobre estrutura de sujeito. Quando você me pergunta de alienação e separação, entre essa alienação e esse movimento de separação, que isso também, eu não posso deixar de dizer que isso ocorre dentro da transferência, né? O fantasma é o suporte do desejo. Se vocês olham o grafo do desejo de Lacan... Então, está fora, então. O significante do grande outro, que é onde o grande outro aparece barrado, abaixo dali está o matema do fantasma. E do outro lado, abaixo do matema da demanda, está o desejo, né? Tá certo. Agora estou vendo. Como é? Anselma, quer perguntar? Não estou ouvindo a Anselma. O microfone dela está desligado. Pronto, agora foi. Foi. Pronto. Alienação, separação, interessante. Só complementando, Diva, não sei se é o caso, mas não é a alienação política, não é nesse sentido. Eu sei, é mais voltada para o que a gente está falando inconsciente. Ao grande outro. Isso já é de outra... Você está falando de como do que é o fantasma. Está na estrutura do sujeito e é uma forma de apreensão do mundo feita pelo sujeito, quase como se fosse um filtro. Por isso que eu disse que cada nota dessa deve ter um desenvolvimento mais extenso, porque qual é o filtro? É
é a apreensão de mundo conforme aquele objeto privilegiado ao qual ele está, Você se estruturou. Você se fixado. estruturou. Ele está fixado. Sei. Tá? Vamos Entenderam? dizer que é singularizado, não é isso? Oi? Cada um tem o seu fantasma, sei lá, alienação e a separação, não é isso? E quando se estrutura, Cada um tem seu fantasma, cada seu neurótico. fantasma, eu sei. Vamos, quando estamos falando de fantasma, vamos delimitar no neurótico. Tem o seu fantasma. A alienação e a separação são componentes ali naquela articulação entre dois elementos tão heterogêneos como é o sujeito dos significantes e o objeto causa de desejo, que é o objeto A. Certo? Eu entendi bem agora. Pode falar, Selma. Oi, e agora, me ouvem? Está Me ouvindo ouvem? direitinho. Está ouvindo Ok, direitinho. finalmente. Eu me bati muito aqui hoje. Obrigado, viu, Isabel? Nada, Diva. Não, eu ia Eu saí de comentar. lá e vim para cá, agora estou entendendo. Sim, diga. Não, eu ia comentar justamente porque eu achei muito. Primeiramente, Isabel, excelente. Gostei muito mesmo, né, do seu trabalho e me trouxe vários esclarecimentos até, porque esse é um conceito bem complexo, não é? Mas, enfim, eu ia comentar naquele momento que eu gostei especialmente desse paralelo que você faz aí, né, dos tempos gramaticais da pulsão com os tempos da análise. Eu achei muito interessante isso, né? Muito, embora a gente, como é que se diz? Coisas que a gente já sabe, já pensa ou já trabalha, mas você colocou de uma forma bem clara, assim, bem fácil, vamos dizer, de entender. Sim. Não estou lhe ouvindo. Ok. Uhum. Uhum. Você tinha mais coisa para dizer? Não, assim, são outros, mas são só comentários mesmo. Na Gostei também, realidade, especialmente sobre a discussão que você traz, né, sobre a tradução das palavras. Eu acho muito importante também levantar isso, trazer isso sempre. Seus comentários têm várias coisas. Uhum. Depois que você me disse, porque se eu esqueci. Os 3 tempos gramaticais são os 3 tempos da gramática pulsional de Freud. Uhum. Uhum. Ativa, passiva e acho que reflexiva, né? A terceira. Par, ser chupado, chupe-me, por exemplo. Né? Olhar, ser olhado, olhe-me. Isso. Mas elas têm um limite. Uhum. São essas três possibilidades. O que eu queria dizer é que de elemento comum só tem a palavra 3. Entre os 3 tempos da pulsão, os 3 tempos gramaticais, eu bate ser uma criança, que é a frase axiomática que Lacan usa na lógica do fantasma, por exemplo. Uhum. Né? Uhum. Eu não quis muito trazer por esse lado, porque todo mundo que escreve sobre o fantasma vai para esses 3 tempos aí. Uhum. Em que o segundo tempo é reprimido pelo gozo que traz e fica o terceiro tempo, que é o bate-se em uma criança, que é o título do trabalho. E os 3 tempos da análise, do final de análise que Lacan coloca, não são 3 tempos.
3 alternativas de final de análise. Você que fez a associação. Ah, sim, ok. Não, mas não está. Não, eu estou achando interessante. Uhum. Para mim, das coisas, desses 3 tempos, o que eu acho mais interessante é o que ele coloca no seminário Les Symptômes, Uhum. que é o 4º nó, aquela prótese simbólica de reinvenção do sujeito. Uhum. Estou falando de processo transferencial e de análise, né? Porque há um tempo, uma das teorias de Lacan é quando o analista cai e o analisante sai da condição de analisante para de analista, passa. Quando se dá isso, Lacan vai dizer que se dá quando o próprio analisante começa a se interpretar. Essa seria, sinteticamente, a forma do analista cair desse lugar. Uhum. A segunda teoria seria a da travessia do fantasma, que é um momento, como que o analisante pode, atravessando o fantasma, pode perceber nessa báscula o que é da ordem do desejo e o que é da ordem do gozo, por quê? Para Lacan, a travessia, mesmo tendo atravessado o fantasma, nunca vai deixar de haver. Aí, primeiro que não cai. Essa é uma das grandes diferenças com Miller, por exemplo, que acha que surge um homem novo, que se atravessou o Rubicon, que o fantasma fica pulverizado, que não há mais fantasma. É uma lógica quase que do amadurecimento de algum ideal e que se chega lá. Não é essa coisa. Uhum. Na realidade, é um momento, é o atravessamento de alguma barreira, de alguma coisa, mas se a gente parte para pensar, fragmentando o conceito, a pulsão é vida, é eros. Uhum. Uhum. Essa báscula permite que o sujeito do significante possa colocar palavras sobre, possa falar. O sujeito significante dispõe da metáfora, da metonímica, da retórica, para dizer, e desses recursos de metáfora e de metonímia, para dizer a mesma coisa de 1000 formas. O sujeito da pulsão, não. A pulsão, não. A pulsão se dá a ler. Se dá a ler, mas ela não tem a retórica à disposição. Então, o fantasma é a articulação disso. Não creio que, final de análise, se vai deixar de ter fantasma. Então, o que Lacan diz é que sempre fica, depois da travessia do fantasma, um resto de masoquismo. Sempre há um masoquismo, como embate-se uma criança, como no trabalho de Freud. Uhum. E se me posiciono diante de uma situação de forma masoquista, de algo que foi feito, de que eu sou a vítima desse tipo, posso me dar conta de que isso é uma posição fantasmática. Se nesta mesma situação, me posicionando, ver o que eu posso fazer isso, o que eu posso fazer com isso, e seguir em frente, e estou me posicionando como sujeito desejante. Essa seria, mais ou menos, nessa teoria da travessia do fantasma, o que Lacan diz sobre isso, dessa forma. E a outra seria a que eu falei, a do 4º nó como uma prótese
em que o sujeito se reinventa. Essa da travessia também, se ele se posiciona como sujeito desejante, ele vai buscar outras formas. Uhum. Então, assim, tem essas três, para mim é como uma coisa que fica em aberto, fica a tal ponto em aberto que Lacan precisou do dispositivo do passe, Uhum. que também a experiência dele não deu certo, e é a experiência que outras escolas tentaram fazer, tentando corrigir o que não teve de bom na experiência lá da École, também está em aberto, não deu certo, sobre final de análise. Uhum. Então, assim, não sei se eu lhe respondi. Sim, acho, sim. Isso. Eu acho que é uma questão em aberto, eu acho que é uma questão interessante para se trabalhar, para se pesquisar, para se discutir, porque... Uhum. Isso, porque se o fantasma é estruturante, né, se é justamente o ponto de fixação que impede esse, como você falou aí, esse deslizamento contínuo, né, sem um ponto, isso. Então, não pode desaparecer, porque então se destruiria, Isso, né, vamos dizer. Mas e o final, eu entendo assim, como eu entendo, né, que é justamente a construção de uma frase, é a construção de é uma... uma frase que tem que ser, além de trabalhada, tem que ser ultrapassada, vamos dizer assim, no sentido de Ah, destrinchada, vamos, se posso sim, usar essa palavra. entendo, isso. Uhum. E ele continua afirmando isso, que o fantasma é uma frase. Tem Isso. analistas que discordam, Uhum. como a Luz, por exemplo, o fantasma é uma cena, porque o Sim. fantasma Uhum. É o é quê? assim, é uma cena, porque o Ah, fantasma se mostra, e Lacan diz, o fantasma se mostra, porque, Uhum. assim, deixa eu ver se eu dou algum exemplo, assim, de quem chega à sessão ou ao tratamento e que Uhum. isso é muito comum, a queixa contínua está sendo sempre vítima do que os outros lhe fazem, Sim. né? Uhum. Isso. Então, sempre fez isso, fez aquilo, fez... Uhum. E às vezes tem queixas que são recorrentes, mudam os Uhum. personagens, mas a queixa persiste, quer dizer, de alguma forma está ali naquele enredo sempre. Uhum. Então, o que é que se dá a ler? Tentar ler aí Uhum. nos tempos gramaticais da pulsão, por exemplo. Sim. Alguém foi roubado por alguém lhe fez isso, alguém fez aquilo, Uhum. Uhum. se deixou fazer, se Uhum. deixou, se deixou fazer, se deixou prejudicar. Uhum. Aí tem os tempos da pulsão. Sim. Lê os Uhum. tempos da pulsão no discurso do paciente, por exemplo. Se dá a ler que o analista tem, que está atento a isso, a como se dá isso no discurso do paciente. Não tem outra. Se dá a ler Uhum. o que acontece. Uhum. Oi, deixa eu falar uma coisinha aqui. Oi. Oi. Sim, essa afirmação de Millet me parece tão psicologizante, né? No sentido de que, claro que não pode sumir, no sentido de que haverá uma resolução e desaparecimento, quando não pode ser disso que se trate de jeito nenhum. O fantasma permanece sempre, mas, digamos assim, com outro acento, com outra interpretação. Há um ultrapassamento dele, mas não jamais um desaparecimento. Uhum.
Há uma outra Eu concordo, subjetiva do sujeito. eu concordo com Lícia inteiramente, até porque acho que tudo que seja possível de se trabalhar numa análise, né, e as diversas leituras que se façam dessa lógica fantasmática, sempre será não toda, Uhum. Uhum. sempre se chegará a uma verdade não toda. Isso. Na lógica do fantasma, que é onde Lacan vai ressignificar o id freudiano, lembrem que o id freudiano está no inconsciente, ele está no inconsciente. O que é que ele é ali no inconsciente? Repressão primária. É repressão primária que jamais será consciente, mas que tem uma força de atração para o que está no inconsciente secundário, que é o reprimido. É isso? Funciona assim na lógica freudiana. Lacan vai separar. O id é um outro lugar. Então, o id é não penso, sou. O inconsciente é penso, não sou. Esse sou é da ordem do ser, é da ordem da pulsão. Então, penso que chegar a esse ponto da travessia sim, eu sou isso aqui. Eu escolhi nascer aqui, eu não escolhi nascer aqui, eu sou isso, eu tenho esse nome, e o que vou fazer com isso daqui em diante, é por isso que eu falei de ecos do passado, porque o fantasma ele se conclui, entre aspas, já na adolescência, como uma segunda volta edípica, se conclui ali. Então, ele se alimenta desses elementos. Já não é o que eu vou fazer com isso que eu sou daqui por diante. Sou isso. Então, sou isso que é o importante. Mas isso não quer dizer que é uma mudança subjetiva, uma mudança de posição subjetiva do sujeito. Isso não quer dizer que deixe de existir as pulsões, que não. É eros, é vida. É essa báscula, o fantasma é essa báscula. Poder estar advertido, como é uma palavra que Lacan usa no seminário do ato, poder estar advertido e lidar com essas coisas. Lidar, mas não é um advertido de uma forma consciente ou quase que religiosa, é que deixa de... Como se muda de posição subjetivamente, importam outras coisas. É como eu vou usufruir e gozar da vida a partir das minhas limitações. Isso era o Gustavo que dizia que isso é final de análise para ele. Sou assim e vou usufruir e gozar da vida assim. Com as limitações. Sou assim, tenho essas limitações, sou desse jeito, não sou de outro. É o reconhecimento não se importa, não ter mais o peso que tinha. É um espetáculo isso. Muito bom. E claro que tudo é não todo, tudo. Somos não todos, não falamos tudo, termina-se de escrever um trabalho, não disse isso. E assim, somos sempre não todos. Falando de outra forma, que eu estou meio... Seria uma autoaceitação?
Não, Falando de outra forma, não. eu chegaria perto, sei lá, eu sou assim, pronto. Eu gosto de ser assim, ou eu não gosto, eu tenho de viver assim, dessa forma, etc e tal, do jeito que eu sou. E é mais densa a coisa, assim, porque, É mais profunda, você quer dizer. pelo menos para Lacan, é da ordem do ser, da existência, esse sou isso. Sou, não penso, sou, não penso. Porque até Essa é a lógica do id. o sou, eu sou, já não já é uma coisa, a gente nunca é para a gente mesmo, porque sempre tem o que está por. Não é isso? Eu sou é uma coisa difícil de você dizer de forma, digamos assim, psicanaliticamente, não é isso? Eu sou, é difícil. Não? É de ordem existencial, é de ordem inconsciente, é simplesmente lidar com, vamos dizer em termos assim, edípicos, lidar com a castração, poder lidar com a castração. Se situar ante a castração. E esse ser que Lacan fala na lógica do fantasma não é heideggeriano. Lacan vai trabalhar muito na lógica do fantasma, vários estilos de lógica, a topologia, cada vez de forma mais refinada. E seria isso, para lhe responder. Se situar ante a própria castração. A própria. Porque o neurótico enxerga muito a dos outros, a sua está sempre narcisisticamente encapsulada. Tá bom. Ele faz essa... Ele, desculpe, você terminou? Não, Lá pode dizer. explicita isso, ele explicita que não é o ser como Heidegger propõe, Isabel? É na lógica do fantasma? Ele fala isso? Porque ele vai trabalhar esse ser na direção da lógica mesmo, não do ser aí. Sim. de Heidegger. Mas se a gente retraduz aqui, pelo que Diva perguntou, a castração é resultado de toda a operação edípica, né? Função paterna, metáfora paterna, toda essa articulação. O objeto A é uma falta estrutural que tá aí. É marcada desde o início. Por que eu falo? Porque no momento em que a intervenção do grande outro nomeando uma demanda, esse sujeito não é mais sujeito da necessidade. Esse sujeito é um sujeito da demanda marcado por esta falta. Marcado por esta falta. Nessa específica relação com o grande outro. Então, o objeto A, esse resto que cai nessa... O que é o grafo esqueci de Mateus, se você tiver ele por aí, você bota, da divisão subjetiva. É o resto da operação do sujeito com o grande outro. É aquele resto. Não somos sujeitos da necessidade, somos sujeitos do grande outro. Não é o do Seminário da Angústia. Ah, sim, peraí. Deixa eu ver se acho.
É simples, faz-se uma cruz assim, 2 traços formando uma cruz. De um lado, vamos botar grande outro, sujeito, eu nunca me lembro a ordem. O primeiro deles, embaixo do grande outro, um sujeito barrado, e embaixo do sujeito barrado, o objeto causa de desejo, que essa falta estrutural, que funciona como causa eficiente. Objeto causa de desejo. Vocês conseguem ver? Aqui, sim, sim. Do lado do outro. E do meu lado. Você vê que há um primeiro tempo, está bem piquititito, Matheus, para mim, Deixa eu ver se pelo menos. aumenta aqui. Mas aí deu para ler. Aqui. Uhum. Há um primeiro tempo mítico, que é o tempo de pleno gozo, de gozo do grande outro, você vê que não há barra nesse primeiro tempo, não há barra. Uhum. Sim. Tá? Uhum. Depois aparece já o sujeito barrado pelo grande outro, pela demanda do grande outro, já está barrado. E cai como resto, esse objeto, que é um resto, que não é da ordem do significante, não é. Entendi. Depois ele vai ter outros grafos onde ele vai botar entre o gozo e o sujeito barrado, ele coloca a angústia, por exemplo, entre o gozo e o desejo, desculpem. Ele vai colocar a angústia, porque o acesso à angústia, o acesso à angústia, o acesso ao desejo, desculpem, é através da angústia. A angústia de quem? Castração, a passagem, a estar barrado. Uhum. E se vocês olham aqui onde ele bota sujeito barrado e objeto A, já é a fórmula do matema, só falta o losange. Uhum. Ah, tá. Uhum. Uhum. Por que eu estava dizendo isso? Eu já nem me lembro. Sim, para dizer como ele, o objeto A, ele vai se formando concomitantemente, né? É assim, a mesma, ao mesmo tempo que é significado e barrado, enfim. Isso. Ele causa, você precisa falar sobre isso, ele causa desejo, né? Sim. Uhum. Ele é objeto causa de desejo. Mas ele é uma falta estrutural. Uhum. Isso. Uhum. Entendi. Essa é outra forma de falar de estrutura de sujeito, esse grafo aqui, o Seminário da Angústia. Mas daí... Uhum. Acho importante, Isabel, isso que você marca de ser estrutural, né? Porque não é algo que possa ser corrigido, né? Não é uma falha que tem que ser estruturada. Não. Exatamente. É estrutura de sujeito. Estamos falando de estrutura de sujeito. Comentários, mais perguntas? Bom dia, gente. Bom Estava dia, Felipe. aqui escutando. Lamento Oi, por ter... Felipe. Só tem som. Olá, oi, Felipe. Anselmo, oi, Isabel. Oi. Oi, Felipe.
Eu terminei, por contratempos aqui em casa, eu terminei não escutando, né, a leitura do texto. Então, eu estou só acompanhando aqui. E só dizer que está bem interessante. Tá, tem feito pensar algumas coisas aqui. Não, é mais para dar um oi mesmo. Tô escutando, se me ocorrer alguma coisa, eu pergunto. Estava aqui pensando em relação à questão do não todo, dessa impossibilidade, digamos assim, do todo, que isso combina muito com a história do passe, né? Assim, no sentido de que esse passe do passe não ter dado certo, digamos assim, né? Do passe não ter sido algo bem sucedido. Eu acho que isso é bem psicanalítico, no sentido de que ficou o resto como um buraco. Bom, lá na École, o relato de Safwan sobre isso é terrível do que acontecia. Chegou a haver suicídio, né? Por conta de como se denominava quem ia ser a E, quem ia ser a ME, e coisas, por conta desses... Eu lembro dessa história dos suicídios. Desses graus, uma exacerbação imaginária. E era Lacan quem decidia, ou seja, na escola freudiana de Buenos Aires, durante muitos anos, eles, não sei se ainda fazem, mas eles tentavam operar mais clinicamente com o tema, mas também não escapou aos vícios de grupo, a denominação de títulos para quem não era da escola e que morava em outro país, que eles nem sabiam, mas tinham que dar o título porque politicamente, provavelmente, favorecia. E outra coisa, também não funcionou. Há alguns relatos assim muito interessantes de gente que conta seu final de análise como foi, né? Mas eu acho para mim um assunto muito controverso, muito polêmico. Precisa ser mais trabalhado com a pergunta final de análise, ou a análise é, como dizia Freud, interminável. Eu acho que, assim, algumas coisas podem ser... há mudanças subjetivas, mas o sujeito também não é parado no tempo. Há aquelas coisas do que Freud falava das séries complementares, há os acontecimentos aleatórios ao longo da vida do sujeito, né? E conforme lide com eles, que efeitos produz? Porque o sujeito também não é estático, ele continua, muda de posição subjetiva, mas continua sendo sujeito. Não sei. Eu não pude mesmo. Mas há algo que se cristaliza, há algo que se não descristaliza. Não, se cristaliza, né? Há algo, sim, tudo, vamos dizer assim, tudo muda incessantemente, ou não sei, agora não está vindo a palavra, mas há algo que permanece, é isso que eu quero. Tem algo da estrutura que permanece. Não é isso? E que é singular. Sim, obviamente. O que é que
muda no fantasma? É a possibilidade de não ficar detido Sim. Uhum. aí nessa fixação do objeto e poder lidar com isso. Uhum. Quando Lacan coloca do quarto nó, dessa prótese do simbólico, Uhum. em que o sujeito vai se reinventar, quer dizer, há algumas coisas que funcionam da ordem da sublimação. Sim. Uhum. O que fazer com isso? Uhum. Então, é da ordem da sublimação. Poder sair daquele lugar que o prendia, por outro lado, é interessante que Lacan diz, nesse seminário da transferência, que se fôssemos só sujeitos do significante, estaríamos submetidos a um deslizar infinito metonímico, um deslizar metonímico infinito, e que é o objeto A que detém o sujeito. E ao fazer isso, nos dá palavras de Lacan, nos dá a dignidade de sujeitos, porque somos, porque entendo que isso nos dá a especificidade de cada sujeito, na sua forma de lidar, de aprender e lidar. Com esse mundo, seria a estrutura que ele vai se constituindo, né? Que o torna único, e não somente um deslizar de significantes. Quer ver uma coisa que me veio na cabeça agora, Isabel? É uma palavrazinha, não sei. Compatibilizar? Não. Não? Não. Compatibilizar o quê? Não, essa chegada lá que você fala, do fantasma. Não, né? Mas Aquela coisa dos... o fantasma não chega a lugar nenhum, ele é constituído, ele Sim, faz eu parte sei. da estrutura Eu do sei que ele não sujeito. chega, eu sei que ele De não que chega, forma mas... o sujeito, em análise, vai poder lidar com isso e sair desse lugar, mudar subjetivamente de posição. É uma questão da análise. Tem análise em que o analista é situado como o objeto fantasmático. O que é o objeto fantasmático? É esse objeto privilegiado. Lacan trabalha muito os tipos de objeto A, os objetos cessíveis do corpo. É onde o sujeito é o objeto fantasmático, é o objeto, aquele que detém, esse objeto privilegiado que detém o sujeito. Então, por exemplo, ele dá um exemplo do homem dos ratos. O homem dos ratos está fixado na sua analidade, mas o objeto, aí é que está, que dá a dignidade de sujeito. O objeto fantasmático do homem dos ratos é o rato. Entende? Naquele discurso delirante dele, que ele fala, ele nem sabe de onde ele fala, por que ele dá tantas voltas, não chega a lugar nenhum, porque ele faz percursos absurdos. Então, é esse objeto fantasmático que ele essa dignidade do sujeito, essa especificidade, que não é uma coisa genérica. A analidade já é uma coisa mais genérica. Sim, mas eu falei se é que que nunca fim de análise, que é uma coisa muito polêmica, não é isso? E, na verdade, o fim praticamente não existe, né? Que é interminável. Não é isso?
Isso há coisas que levam a se deduzir que se chegou a um final. A pergunta seria o que é para um sujeito o final, saindo do genérico. Porque existem várias palavras a nível de Por isso que eu acho a nível da psicologia, que eu estou falando. Na verdade, aqui agora. Compatibilizar, suportar. Eu estou falando não em termos psicanalíticos, estou falando que a gente ouve por aí, né? Porque eu terminei, já acabei meu tratamento, não a nível de psicanálise, veja bem, não estou falando nesse nível, estou falando na psicologia, né? Estou boa, estou curada, é o que a gente vê por aí, né? Não aqui no que a gente está falando nesse momento, né? Aí diz assim, suportar, compatibilizar, conhecer, estou me conhecendo agora, não sei o quê. Então, são palavras assim, para nós, né, nulas praticamente, né, que não existe isso. Né? Eu falo desde a perspectiva da psicanálise, né? Isso aí, que é uma coisa um pouco mais abstrata e mais profunda. É outra forma de pensar o sujeito. É outra forma de pensar o sujeito, quero dizer, mas o sujeito é o sujeito da psicanálise, que não é a pessoa da psicologia. Da psicologia, exatamente. São coisas completamente diferentes. Estamos falando da perspectiva do sujeito do inconsciente. O sujeito é constituído por toda essa estrutura. Lacan vai precisar ainda mais quando ele faz como modelo do sujeito o Nobo Romeu. Então, aí as coisas ficam assim, às vezes ficam mais claras, inclusive, e as articulações entre os três registros. Então, estamos falando de sujeito e, especificamente, hoje, de estrutura da de psicanálise. Sujeito. Na psicanálise. Quando fala de sujeito, está falando do sujeito do inconsciente, estamos falando de psicanálise. É importante também lembrar o corpo, né? O corpo que sustenta esse sujeito e que sofre os efeitos de gozo, né? Isso tudo aí. É o corpo, é da ordem do ser. Quando a gente está falando... Está aí. Obrigado, você me... É isso. Quando está falando da ordem do ser, está falando do corpo, dessas... o objeto é um objeto parcial, cessível do corpo. O peito é objeto A, enquanto separado do corpo. Né? O olhar é o olhar enquanto separado do olho. Né? E, por isso, ele vai trabalhar extensamente no Seminário da Angústia o objeto anal, porque é o mais, vamos dizer assim, visível, né? É o mais visível, que facilita mais poder entender os outros até. Enquanto que só é objeto A também, o cocô, enquanto separado do corpo, mas que o sujeito já pode definir se retém ou se não retém, se doa, se outorga ao grande outro, se atende à demanda do grande outro, já é um outro momento, né? Nos tempos do Édipo já é um outro momento. Se atende à demanda do outro ou se retém, se não... Então, assim, ele vai trabalhar muito esses objetos. Então, assim, que são partes separadas, são objetos A enquanto separados do corpo. Então, esse corpo com essas cicatrizes, depois tem a questão dos orifícios, que são as bordas pulsionais, são da ordem da pulsão também. Porque quando a mãe atende à demanda,
quando a mãe doa a linguagem, vamos dizer assim, também está doando pulsão, porque está carregando o bebê, está olhando para ele, está, sabe, a tensão do braço é tida como uma tensão anal, como se fosse pulsão anal. O olhar é pulsão escópica, a fala é pulsão evocante. Há uma intrincação de pulsões ali, que são vitais, que, se não são doadas, têm seus efeitos, e a gente sabe que são desastrosos. Então, é o corpo, fundamentalmente. O ser é isso, é da ordem do corpo. Não é... Aí não pensa, goza. Goza. Mas se não tiver essa nomeação, isso é do lado do sujeito, do lado do grande outro, tem que haver a nomeação dessas coisas. O bebê tem que se identificar com a linguagem para incorporá-la, né? Tem todo um processo. Então, assim, são momentos fundantes mesmo, a estrutura de sujeito. E, justamente, o fantasma é essa articulação com esse corpo do gozo já particularizado, já não é o todo o meu ser, é uma parte, né, que está ali fixada, desse objeto privilegiado que tem mais intensidade de libido ali em termos de Freud. Então, no Novo Romeu, o A está na interseção dos três, não é isso? dos 3 registros. O real é pulsão e gozo, né? O simbólico é desejo, então, e o A está na interseção. Isso. Causando o sujeito, que também Oi? está aí. Oi? O A está na interseção, causando o sujeito, que também está aí, nesse meio, nesse buraco. Isso. Sim, ele está causando, exatamente, ele está causando. Está causando. Então, assim, nesses 3 registros, é pulsão e gozo, é simbólico e tem imaginário, é amor, que tem como função ir tampando algumas faltas aí, né? Simulando complementariedades e etc. Isso. Mas nunca podemos esquecer o corpo. E o fantasma é essa báscula entre o sujeito do reprimido, das representações, o sujeito do significante, né? Que promove a associação, que é possível, né? E o outro lado que é da ordem do gozo, da pulsão mesmo. É uma báscula que está aí. Alguém mais quer fazer algum comentário? Eu quero. Você falou muito em fixação. Eu estou lembrando aqui, eu não sei bem em qual seminário, que Lacan fala da fixação escrita como ficção, F-I-X-A-O-T-I-O, ficção. Vocês lembram onde é que ele fala isso? Não. Ficção. E eu acho interessante esse trocadilho aí que Lacan faz, como se a fixação fosse da ordem de uma ficção. Vocês entendem o que eu estou falando? Tá dando sentido? Sim. Ficção com X, sabe? Sim. Que também tem a ver com ficção, invenção, que tem a ver com a verdade, né?
Como Lacan diz, né, que a ficção as versões, né, da verdade, criar ficções. É o fantasma, né? Porque quando ele dá o exemplo de Magritte, por exemplo, se cria uma ficção, porque quando eu coloco não vê a paisagem real, porque o lá fora é o real, é o desconhecido. Se cria um tampão, a falta no grande outro é da ordem do real, se cria um tampão. Justamente penso que uma mudança é quando pode lidar com essa falta no grande outro, de outra forma, que não seja com essa fixação funcional. Um saber fazer, né? Um saber Oi? fazer. Um saber fazer. Saber fazer aí, isso aí pois é, no Le Saint-Homme. Saber fazer aí, é isso. Exatamente. Mas o fantasma é essa ficção, é esse filtro de apreensão do mundo que o sujeito faz, organizado com esse objeto privilegiado ali. É o saber fazer aí com isso, e pronto, e se reinventar. É essa função do quarto novo. Como um artesão, como Lacan diz, né? Uhum, uhum. Por isso que aí, a partir daí, ele vai, por exemplo, formalizar os gozos no Seminário 20, ele vai afunilando cada vez mais o uso das diferentes lógicas, que é o que ele faz no Seminário do Fantasma, por exemplo. Depois, no Seminário do Ato, eu vou... Gustavo tem um seminário que ele deu sobre o ato analítico. Que eu vou tentar ver se será publicado no site da escola. Onde ele vai trabalhando muito, muito mais essas questões todas, que estão aqui na lógica do fantasma. O uso da matemática também, de um outro ao outro, tem que ir a matemática para poder ler. Alguém relata que Safwan contou que Lacan, até os últimos momentos em que lhe foi possível, estava obcecado com a questão dos nós. Obcecado. Ou seja, das formas topológicas de falar do sujeito mesmo. Quer dizer, desencarnando cada vez mais. Desempirizando cada vez mais. Gente, eu precisei sair aqui, mas eu estava ouvindo a história do ficção, eu acho que é no Seminário 20, justamente no seminário que você mencionou aí, que ele fala da verdade como ficção.
mas com X, que ela colocava que ele escreve com Sim, X. sim, na ficção. Não lembro, não, se é mesmo. acho que sim. Estou até com ele aqui, mas não sei. É que tem uma esse trabalho seu, Isabel, né? Obrigada, né? Não sei se já agradeci suficientemente. Tem muitos desdobramentos, né? Como a gente pôde ver, muita coisa, assim, tem muitas, dá muitos outros trabalhos, eu acho, e certamente você vai nos brindar, né? Tem muitas coisas aí para serem destrinchadas, assim, né? Só aqui na discussão apareceu um bocado, né? A gente pode prosseguir nessa pesquisa aí. Uhum. Lacan diz, acho que, não sei se é no discurso de Roma, não sei. Não sei, não tenho ele Uhum, claro, que é função e campo da palavra, né? uhum, sim. Ele diz que, acho que ele é abordado por jornalistas e perguntam a ele por que ele fala de forma tão difícil e tal. Uhum, E aí ele dá lá a explicação e diz assim, e depois eu falo nos meus seminários, e depois há a precipitação do significante. Eu escrevo em 4 ou 5 páginas o que eu passei meses falando, com uma condensação. Ele chama de precipitação do significante da letra, né? Precipitação. uhum, uhum. Letra. Sei lá. É uma forma mais condensada de falar. Uhum. Eu também gostei muito das suas considerações, viu, Isabel? Uhum. Achei que você mexe com um tema bem difícil, bem complexo, e você conseguiu ser clara, ser muito clara. Né? Uhum. Uhum. Obrigado, Rosana. É um tema que me interessa muito, assim, e pensar ele na clínica mesmo, como é que aparece. E o seminário da lógica do fantasma é tão difícil, né? Quando, entre aquelas fórmulas matemáticas, Sim. complica mais ainda. Tem alguns analistas que detestam esse seminário, porque diz que Lacan deixa mais coisas, pontas, do que... fala coisas que não trabalha. Uhum. Mas eu acho fantástico o diálogo que ele tem, a volta dele a Descartes, toda a conversa que ele tem com Descartes, vamos dizer assim. E essa ressignificação que ele faz do id freudiano. Uhum. Ele não tira nada do id, o id é o mesmo construído por Freud e tal, ele simplesmente formaliza lugares diferentes, não é tudo no mesmo lugar. Uhum. E dá uma volta enorme ao código cartesiano, né? Estava pesquisando aqui e acho que é o 24, viu? O Lancy, onde ele fala da ficção como fixação.
Fixação como e relaciona ficção. com a repetição, etc. Achou no 24? Vou anotar aqui para depois. Você está com o 24 da Paidos, não, vou perguntar, o verificado estabelecido por Miller, É, Lista? É? é. Qual é a página? Então, me diga aí qual é a página. Ah, peraí, que eu olhei aqui, não tenho página, não, porque eu não olhei no... Eu olhei aqui tipo um resumo que eu tenho, mas eu vou pesquisar depois. O fantasma, eu volto, o fantasma é uma ficção. Uhum. É a Uhum. forma que cada um tem de lidar com o incognoscível que é a realidade. O que é a realidade? Isso é Kant, por exemplo. Uhum. Dimensão de espaço e tempo. Não é, Anselma? Sim. Chega a ser kantiano. Uhum. Sim, e é uma ficção à qual ficamos fixados. Sabe? Sim, claro, fixado nesse objeto privilegiado, tá? Uhum. Que é o que ele vai dizer, por exemplo, no seminário 8, que detém essa metonímia infinita, Sim. dessa emissão infinita do significante, Uhum. que é isso que... são palavras dele, é o que nos dá a dignidade de sujeito, porque aí vai estar, porque somos fixados a este objeto, não a outro, saímos, entramos no campo da singularidade, por isso que ele fala em dignidade, é porque eu não sei se eu vou achar aqui no seminário, não sei onde está por aqui, senão eu leria o trecho para vocês. Mas acho que é na aula de 1º de março, de 63. Acho que... eu botei a nota aqui. Espera aí que eu digo a vocês qual é a aula. Não, acabei não botando, deixei para botar depois. Mas eu acho que é a aula de 1º de março, onde ele fala isso. O seminário dos discursos, ele tem uma ambiguidade. Ele, ao mesmo tempo que é perda, ele é plus. Ele é perda e ele é mais de gozar. Sim. Né? Uhum. Sim, porque É perda e é produção. sim, porque é causa, né? A perda é causa. Funciona como causa. Vocês querem que eu leia o parágrafo onde ele fala da dignidade do sujeito? Sim. Sim, por favor. Ele, em um outro parágrafo, ele vai dizer que foi a nota que eu coloquei, que é na medida que se identifica o fantasma fundamental, né? Se identifica com o fantasma fundamental, que o desejo como tal toma consistência e pode ser designado, que também o desejo do qual se trata para nós é arraigado por sua própria posição, aqui falta uma palavra, quer dizer também, para usar nossa terminologia, que ele aparece no sujeito como desejo do grande outro, sendo definido para nós como o lugar da palavra, esse lugar sempre evocado a partir de que há palavra. Este terceiro lugar que existe sempre nas relações com o semelhante, a partir de que a articulação significante. Aí ele fala outras coisas, eu vou ao ponto onde ele vai falar da dignidade do sujeito.
Do que se trata no desejo é de um objeto, não de um sujeito. E é justamente aqui que faz o que se pode chamar esse mandamento espantoso do Deus do amor, que consiste justamente em fazer do objeto que ele nos designa algo que, em primeiro lugar, é um objeto e ante o qual, em segundo lugar, desfalecemos, vacilamos, desaparecemos como sujeito. Pois esta caducidade, essa depreciação da qual se trata, somos nós como sujeitos que a carregamos, temos ela em conta, sustentamos, qualquer coisa assim. E o que ocorre ao objeto é justamente o contrário, quer dizer, para fazer-me entender, emprego termos que não são os mais adequados, mas o que importa, se trata de que vocês entendam, e de fazer-me entender também, de que eu transmita e de fazer-me entender bem. Este objeto está supervalorado, e enquanto que está supervalorado, que tem esta função de salvar nossa dignidade de sujeitos, quer dizer, fazer de nós outra coisa que estes sujeitos submetidos ao deslizamento infinito do significante, fazer de nós outra coisa que os sujeitos da palavra, esse algo único, inapreciável, insubstituível, no final das contas, que é o verdadeiro ponto onde podemos designar o que chamei a dignidade do sujeito. Que é o exemplo que eu tentei dar para vocês do objeto, do homem dos ratos. Ele tem uma fixação pulsional, ele é detido aí, então ele não é só sujeito da palavra, nessa articulação, e o objeto fantasmático dele é o rato, que é o que move ele em todo aquele delírio dele, quando ele se apresenta a Freud, por exemplo. Ninguém mais tem esse sintoma da mesma forma, do mesmo jeito, e não produz os mesmos efeitos. Ainda, né? Ainda que os elementos semelhantes, mas é do seu jeito, cada um à sua maneira. A singularidade de cada um que torna. Quer dizer, dizendo em palavras assim, Eros, é a pulsão, nessa articulação com o sujeito significante, nessa especial articulação, que estrutura o sujeito dessa forma singular. Agora, Isabel, eu tenho que perguntar isso, porque você já falou umas 3 vezes, sei lá, falando assim, da pulsão como Eros. Você repete, é vida, é Eros, é a pulsão. E Lacan, no seminário dele, ele diz que toda a pulsão, no final das contas, é pulsão de morte. Inclusive na lógica do fantasma, qual é a finalidade da pulsão? No seminário 11, quando ele fala do trajeto da pulsão, qual é a finalidade? Qual é a finalidade da pulsão, mais além do princípio do prazer, por exemplo? Mas vamos para Lacan. Quando ele faz no seminário 11 o trajeto da pulsão é a satisfação total. Como ela nunca consegue isso, ela continua dando as suas voltas, encontrando satisfações substitutivas. Inclusive na lógica do fantasma, quando ele vai trabalhar a questão do ser para a morte, não é isso? Quando ele trabalha em outro seminário, eu já não sei, não me lembro em qual é, se é no ato analítico, eu acho que é no ato analítico,
quando ele vai trabalhar o ato sexual, por exemplo, que não é onde tá a pulsão de morte, por exemplo, porque isso ele já diz no Seminário da Angústia, que o Seminário da Angústia, digamos, está lá em germe tudo que ele vai formalizar, desenvolver e formalizar no Seminário 20. Ele vai dizer que... O que é que ele vai dizer? É o óbvio, mas é ele quem diz assim. Qual é o momento de gozo? Quando se está a ponto de ocorrer a detumescência. Não é isso? Qual é o momento de gozo? Por isso que os franceses chamam de pequena morte. Petite mort. Porque o orgasmo, quando se consegue, é o único momento em que não se pensa nada. Por isso que é chamada de petit mort, pequena morte, petit mort. É o único momento onde é da ordem do ser, não se pensa nada. Então, assim, o gozo está vinculado com a morte. E quando eu disse Eros, eu digo Eros, ou assim, para falar que a pulsão pulsa é vida, é nesse sentido, mas não está... Ela é vida porque é a morte. A gente não pode se distanciar do fato. E é pulsão de morte. E ele vai trabalhar muito essa questão do ato sexual, por exemplo. Porque a sexualidade, ele vai dizer de alguma forma, o ser vivente tem um prazo. A sexualidade implica a morte, porque vai reproduzir, né? E o caminho é a morte. Não há vida, é o intrincamento de pulsões. Eros, pulsão de vida e pulsão de morte. Mas ele vai falar muito disso. Oi, diga. Tem um psicanalista indiano que escreve um romance sobre o autor do Kama Sutra. Chama-se O Asceta do Desejo. Em algum momento ele diz que o objetivo do senhor Kama, que é o correspondente de Eros, não é o prazer, mas esse momento aí, em que se apaga do orgasmo. O objetivo do amor é esse fim. Da pequena morte. É. E é isso. É o que ele coloca, assim, o orgasmo você pode estar muito bem na transa, ele diz, e se perpassam pensamentos, acabou ali. Não vai. O orgasmo é esse específico momento em que se consegue, onde não há nada, só gozo. É só o gozo. Todo organismo vivo tende à morte. É física, né? É física. Nasceu, depois que nasce, tudo que é feito, digamos assim, é em direção à inércia. E está intrincado, a pulsão é isso, ela vai em direção à inércia, ela nunca chega lá, porque se ela chegar lá é a morte. Sim. Então ela vai encontrando pelo caminho satisfações substitutivas. Mas é algo que pulsa, é vida, não se pode dizer que não. Mas é o ser para a morte, e ele trabalha isso, isso lá na lógica do fantasma. Estou me lembrando de Fernando Pessoa. Não existe conclusão. A única conclusão é morrer. Uhum. Claro. Uhum. Mas isso Freud já dizia também, né? Freud também já disse isso. Primeiramente, Freud disse, né? Que o inanimado é que é a... Como é? O retorno ao inanimado. O inanimado é que é o normal, vamos dizer assim, né?
o natural, né? A vida é que é uma aberração, mais ou menos assim. É o que salta. Nós estamos cercados por muito... A massa inanimada é muito maior. E o que é o fantasma? Não é a tentativa de suprir o que falta ao grande outro para que não falte nada. Porque a falta também implica a morte. A falta é a morte. Ser faltante, algo lhe falta, não é completo, não... Isso provoca uma angústia desmedida. Não sei se eu lhe respondi, Rosana. Respondeu, é isso mesmo. Também penso assim, Isabel. Essa fusão, né? Essa intrincação, não é? Que é como ele próprio vai dizer que quando no bebê, por exemplo, quando não ocorre essa incorporação, essa intrincação das pulsões, não vai. O autismo é a não identificação à linguagem, por exemplo. Pensei no autismo agora. Então, assim, é a intrincação com o quê? Com a vida, com... A pulsão é isso, pulsa, é vida. É o eco, como diz Lacan, né? É o eco do dizer no corpo, né? Isso. Exato. São as marcas, né? Produz marcas, assim. E quando não produz, causa estragos terríveis. Eu gosto muito desse tema, pelo que ele comporta, vê que ele comporta um monte de coisa, assim, né? Assim, e trabalhar mais, tem que trabalhar mais esse tema, e na clínica, fundamentalmente. Bom, nos aproximamos das 11h30, mas se tiverem comentários ainda, podemos continuar. Alguém mais? Queremos agradecer, né? E isso nos faz refletir muito a respeito da psicanálise, né? E de um tema muito profundo e complexo, né? E foi abordado hoje de uma maneira bem didática por Isabel, né? E eu quero agradecer, tá, Isabel? Obrigada. Obrigada, Diva. Eu também quero parabenizar Isabel e agradecer. Eu também gosto muito desse tema, inclusive votei nele na última reunião. Foi. Também agradeço, né, o trabalho, Isabel, a presença de vocês. Sempre muito bom estar com vocês, muito agradável. Obrigada, Rosana. E agradeço Igualmente, você também Rosana. sua presença. Sim. Igualmente, Rosana. Sempre bem-vinda, com contribuições excelentes. Isso, gostei muito também da participação de Rosana. Em nome da escola, eu agradeço também a presença de vocês, a companhia neste sábado, mais um sábado. Obrigado, Isabel, também, pelo trabalho, foi ótimo. Obrigada a você.
Qual é o E- próximo? Já tem? Vai ser no dia 30 de setembro, nosso próximo encontro. Uhum. Quem apresenta é Lívia, mas eu não lembro se ela deixou o tema. Acho que não, acho Não, que né? não. Mas era Mas, sobre metáfora paterna. tá, Hum. tá. Mas estão convidados. Eu deixei no E ela não chat. está, né? Ela não está aí hoje, tá? Não. Não, ela viajou. Ah, tá. Ela está viajando. É, Uhum. mas estão convidados. Agosto não É. tem, né? Obrigada. Não, agosto não. Ah, tá. Fazemos esse intervalo. Dia 30 de setembro. Guardamos Certo. vocês, então. Tá bom. Até lá. Até, obrigado. Mais uma vez eu deixei Até. o endereço da escola no Instagram, tá no chat. Lá tem outras coordenadas, né, das nossas redes, outras indicações para Uhum. que nos acompanhem. Tá. Uhum. Então, muito Tchau, obrigado. tchau. Tchau, Até a tchau. próxima. Até, tchau, Matheus. Beijo. Até a Obrigada. próxima. Tchau, até. Obrigada a todos. Até a próxima. Aí o pessoal saindo aí, Maria Luísa, Fernanda. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau.